Graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Privilégio estarmos aqui hoje para meditarmos um pouco na Palavra de Deus. E hoje eu queria falar um pouco sobre milagres, sobre como que nós vamos viver milagres, ou o que nós precisamos entender para receber esse milagre da parte de Deus. E como que isso acontece verdadeiramente em nossa vida? Tem coisas que a gente vai precisar enxergar com os olhos naturais e começar a ver que o sobrenatural está agindo, porque algumas coisas nós vamos ter que passar nesta vida para poder viver esses milagres. E eu queria começar contextualizando aqui o que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que, quando estavam em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Quando eu começo a analisar a palavra de Deus e todo o contexto que nós vemos e entendemos que aconteceu um milagre na Bíblia, é muito bonito ver que esse homem ele ficou limpo, que o Senhor Jesus mudou a vida dele a partir deste milagre. Mas eu queria também fazer com que nós venhamos pensar que para que este homem fosse curado da lepra, ele precisou ser um leproso. Então, para que nós venhamos viver os milagres do Senhor, nós vamos necessitar de um milagre. De maneira alguma na nossa vida nós vamos receber um milagre, nós vamos viver um milagre se nós não precisamos de um milagre. Ou seja, o homem aqui, um leproso, para que ele fosse limpo, ele precisava estar leproso. Ele precisou ficar deslocado da multidão, porque um leproso não podia ter contato com outra pessoa, porque se ele encostasse em outra pessoa, essa outra pessoa se tornaria uma pessoa leprosa também, ou imunda, como a palavra também pode mencionar. Então o que acontece? Para viver um milagre, nós vamos precisar necessitar de um milagre. Muitas das vezes, nós queremos viver o milagre, mas não queremos passar pelo processo de receber o milagre. Então, o leproso, para ser limpo, precisa ser leproso. Ou seja, um cego, para voltar a enxergar, ele precisou passar pelo processo da cegueira. Ele precisou viver com o tempo sem enxergar ou nascer cego, né? O paralítico, para voltar a andar, ele precisou ficar um tempo ali deitado na cama, sem andar, vendo toda a multidão passando por ele, correndo, andando, pulando. Então ele precisou passar pelo processo da paralisia para viver o milagre de voltar a andar. Então, talvez nós não queremos viver este processo, porque muitas das vezes o processo é doloroso. E eu fiz algumas anotações aqui a respeito de personagens que passaram pelo processo para viver o milagre. Lázaro, para ressuscitar, ele precisou morrer. Olha só, para que o milagre da ressurreição ocorresse na vida de Lázaro, ele precisou passar pelo processo da morte. O surdo, para voltar a ouvir, ele precisou ser surdo. Então, para que ele vivesse verdadeiramente o milagre de voltar a ouvir, ele precisou passar um tempo sem saber o que era ouvir vozes, né? Para você passar pelo milagre da libertação, você precisa estar cativo. Às vezes nós não queremos passar por esse processo. Não, eu quero ser liberto, mas como você vai ser liberto se não existe algo que está te aprisionando? Então você só vai ser liberto se tem algo que te prende. Então a gente tem que passar pelo processo do cativeiro para que haja a libertação. Lembra do povo de Israel, quando foi cativo? Para que eles fossem libertos, eles precisaram viver aquele período cativo. Então nós precisamos entender que para acontecer milagre nas nossas vidas, nós vamos ter que passar pelo processo. Para que a minha vida e a sua vida tivesse acesso ao trono da graça, Jesus precisou passar pela cruz. Olha, para que houvesse o milagre da vida, nós pudéssemos estar aqui propagando este evangelho, Jesus ele passou por este processo. E antes de passar por esse processo, ele mesmo roga ao Pai: Pai, se for da tua vontade, passa de mim este cálice. Porque ele sabia que ele precisava passar pelo processo de cruz, processo de morte, para que o milagre da ressurreição ocorresse na vida dele e para que todos nós fôssemos perdoados, para que os nossos pecados fossem levados através da morte de Jesus. Então, existe um processo. Sadraque, Mesaque e Abidnego precisou passar pelo milagre de não ser queimado na fornalha, ou seja, eles foram jogados dentro da fornalha porque eles não se dobraram à estátua. O processo era o quê? Não se dobrar à estátua.
eles não se dobraram, eles não se curvaram. Então, para isso, eles resistiram ao processo e viveram o milagre de não ser queimado. Talvez você está precisando passar pelo milagre na sua vida financeira e você não está entendendo que as coisas não melhoram, as coisas não evoluem, mas é um processo. Primeiro tem que fazer igual que este leproso fez. Ele tem que se prostrar, tem que rogar ao Senhor. E às vezes a gente não se prostra, às vezes a gente não depende do Senhor, às vezes a gente não quer entender que se o Senhor não estiver atuando em nossa vida, o milagre não vai acontecer. Então precisamos verdadeiramente depender do Senhor, que a fonte do milagre vem do céu. Não tem outra fonte, não tem como viver milagre se não for o Senhor que esteja agindo em nossas vidas. Então, se está passando por alguma dificuldade, entenda o processo, se prostra diante do Senhor e rogue a Ele, porque a bênção do Senhor vai ser estendida sobre a sua vida. Viva o processo com paciência, não murmurando, não reclamando, e porque se nós temos fé e confiamos que o Senhor é o Deus que derrama o milagre sobre nossas vidas, nós vamos verdadeiramente viver este milagre. Então, quer viver milagres? Viva também o processo. Para viver bem o milagre, aprenda no processo desse milagre, para que o Senhor possa derramar sobre a sua vida e transformar aquilo que nós realmente dependemos do Senhor. Eu preciso de milagre todos os dias, então realmente eu vou viver processos milagrosos na minha vida todos os dias. Então entrega ao Senhor, confia no Senhor, porque o milagre vai chegar. Amém?